Que a paz do nosso Deus encontre o teu coração. Novamente nós temos uma palavra de Deus que eu queria que ficasse guardada profundamente no seu interior. Palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 13, exatamente no versículo 13 e versículo 14. Disse Samuel para o rei Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Uau! Que palavra! Eu creio que ninguém gostaria de ouvir uma palavra dessa. Todos querem ouvir a Deus, uma palavra de bênção, de vitória, uma palavra, que lhe faça muito bem. Todo mundo quer uma notícia boa na vida, ninguém gosta de notícia ruim. E muito mais quando um profeta usado por Deus, como era Samuel, chamar um rei e dizer assim para este rei: infelizmente, você foi desqualificado. Como é triste alguém chamado por Deus para governar, para reinar, e de repente ouvir da própria boca de Deus a palavra dizendo: você foi desqualificado por desobediência à minha palavra. Amados irmãos, é notório que a gente vê muitos líderes pregando o tempo todo, as redes sociais estão cheias de pregação, e ao observar uma quantidade enorme dessas pregações, muitas delas estão totalmente fora da verdade, contrária à palavra de Deus. Ninguém mais dos pregadores modernos parecem levar Deus a sério, parece levar a palavra de Deus a sério. Pregamos muitas vezes o que agrada ao povo e não o que agrada ao coração de Deus. Certa vez eu ouvi da boca de uma composição que foi nascido no momento único de adoração, quando aquele homem que ministrava a Deus dizia assim que o profeta, ele não quer saber como está o coração dos homens, ele quer saber como está o coração de Deus. O profeta quer saber como Deus está, se Deus está bem. O profeta, ele se importa em agradar o coração do seu Deus. Por isso que importa mais agradecer, ou melhor, agradar a Deus do que aos homens. Mas o detalhe é que uma palavra como essa, tão terrível, de alguém que lhe foi dada uma oportunidade e que agora jogou fora a oportunidade que Deus lhe tinha dado. Quantas pessoas estão jogando fora oportunidades únicas que Deus coloca em sua vida? Você lembra daquele concurso que você quase passou? Você lembra daquele emprego que você quase conseguiu? Lembra daquele negócio que você quase fechou? Eu pergunto, são apenas oportunidades que um dia chegaram às nossas mãos e foram perdidas. Quantas vezes alguém pregou o evangelho a você e você rejeitou? Quantas vezes recebemos uma palavra, mas não valorizamos? Quantas pregações deveriam estar guardadas nos corações e elas já foram simplesmente esquecidas? Quantas oportunidades Deus tem nos dado e a gente não tem valorizado? Mas eu tenho aprendido que os homens, eles ganham oportunidades, mas da mesma maneira como eles ganham, eles também as perdem. Eu não creio que uma vez salvo é salvo para sempre de forma nenhuma. Se o homem abandonar a oportunidade que Deus lhe dá, ele não pode encontrar o céu de forma alguma. Mas certa vez a minha mãe, pastora Carmen, pregou um sermão que intitulava Quase, era o título do sermão. E nesse sermão ela dizia assim: quase servo, quase discípulo, quase salvo,
E eu observo quantos são quase discípulos, chegam perto apenas. Quantos são quase cristãos, mas não são cristãos. Quantos são quase salvos, mas se Jesus voltar hoje, não sabem se de fato são salvos ou não. Quase significa algo que você quase alcançou, quase chegou lá. É a carreira de muitos, como o apóstolo Paulo escreve no livro de Timóteo, e algo que ele escreve aqui que é interessante, sobre o bom soldado de Cristo. Ele nos pede para ser como esses soldados, de forma maravilhosa e intensa. Escuta, Paulo diz assim, um minutinho só, que é Bíblia nova, então é complicado de achar. No capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade, porque isto é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E no capítulo 4, Paulo então dá as instruções a Timóteo, dizendo que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que não têm que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças. Enfim, são aberrações que as pessoas usam em nome de Deus, não pregando exatamente o que Deus quer que seja pregado. O que mais me tem chamado a atenção é que nós estamos deixando de ouvir o que Deus há tanto tem falado ao coração dos homens. Temos perdido oportunidades maravilhosas. Eu sei de uma coisa, que um dia Jesus vai voltar. E em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo de número 7, Jesus diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja bem, e no versículo 12, ele volta a dizer: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. E felizes são aqueles que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade santa pelas portas. Mas ainda nesta mesma palavra, Jesus diz assim: mas ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e a todos os que amam e praticam a mentira. Esta é a palavra de Deus. Ele a qualquer momento vem, e esta oportunidade que Ele deu para muitos será extremamente perdida. Hoje eu não quero perder a única oportunidade que eu tive de dar a minha vida, de entregar a minha vida aos cuidados de Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele tem um plano de salvação. E se você ainda está ouvindo esta palavra hoje, pense na oportunidade que Deus está te dando mais uma vez. Volte para os pés dele, volte para os braços do Pai, volte para a casa de Deus. Não deixe essa oportunidade passar despercebida. Jesus ainda diz em Apocalipse 3
Versículo 18: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas lembre-se de uma coisa: a porta do coração do homem só tem fechadura pelo lado de dentro. Quem está de fora não pode abrir o teu coração, só você pode abrir a porta para Deus entrar. E se Ele entrar, Ele vai curar as tuas dores, as tuas enfermidades, vai sarar as suas feridas, Ele vai alegrar o teu coração. Receba esta palavra agora, em nome de Jesus. Pai bendito, faça com que esta palavra chegue ao coração daqueles que um dia tiveram oportunidade e lançaram fora. Hoje é tempo de resgatar isto, é tempo de abraçar esta nova oportunidade que o Senhor coloca em nossas mãos. Por isso, Pai, visita todo aquele que neste momento está recebendo a Tua palavra, para que a sua vida seja intensa diante de Ti, para que o Teu Espírito Santo, Pai, seja latente, vibrante no coração de cada um dos Teus filhos agora, em nome de Jesus, amém.